Olá pessoal, como vocês estão? Essa semana eu vou colorir uma flor em papel preto usando lápis de cor. Antes de mais nada, eu gostaria de avisar que essa gravação passou por bastante edição de cor para chegar nesse ponto aqui, porque o papel e o lápis de cor refletiam a iluminação do ambiente. E apesar de estar bem melhor agora, ela está com as cores um pouco mais vibrantes do que o resultado final. Eu acho que principalmente na parte da gravação das folhas, ela já está bem mais vibrante. Se você quiser ver como as cores ficam de verdade, no final do vídeo eu tenho uma foto que eu consegui tratar até ficar o mais próximo possível do resultado real. O lápis de cor, mesmo os mais opacos, em geral eles não vão ser tão vibrantes no papel preto quanto eles em geral são no papel branco. Mesmo assim, eu acho que existe contraste suficiente entre o fundo e as cores e você consegue um efeito bem legal. Isso sendo dito, lápis diferentes vão ter resultados diferentes. Quando a gente fala de lápis de cor permanente, você pode encontrar artistas falando sobre lápis à base de óleo e lápis à base de cera. Na verdade, junto com o pigmento, todos os lápis de cor permanentes têm esses dois elementos, tem óleo e cera. E essa nomenclatura é mais sobre o que se tem mais na mistura. O policromos é um lápis profissional que tem mais óleo na mistura. Isso significa que eles são menos macios, podem ser apontados com uma ponta mais fina e acabam aceitando mais detalhes e mais camadas de cor. Mas eles também são mais transparentes. Já outros, como o lápis de cor Luminance da Caran d'Ache ou o Prismacolor, que eu acho que é o lápis mais macio, mais famoso atualmente, eles possuem mais cera, então eles são mais macios, cobrem o papel com pigmento mais rápido, mas aceitam menos camadas. Eles também são mais opacos. Isso tudo para dizer que, se você tem um lápis mais macio, ele provavelmente vai cobrir melhor o papel preto. É bom saber isso também, porque se você tem um lápis menos macio como o policromos e sente que o seu lápis branco consegue misturar as cores, mas não clarear as cores do jeito que você queria, uma opção é comprar um lápis branco mais opaco de uma outra marca. Não importa que parte de seus lápis sejam mais cerosos e outros mais oleosos. Eles podem ser misturados sem problemas e você pode aproveitar o que cada um deles tem a oferecer para você. Isso sendo dito, mesmo usando um lápis mais opaco, vocês podem ver que antes de aplicar a cor, eu aplico uma camada de lápis branco. Eu vou pegar agora um trechinho lá do começo do nosso vídeo e dar um zoom para vocês verem o porquê. Se vocês notarem, eu primeiro apliquei as cores sem a camada branca e elas quase não se destacavam no fundo preto. Então eu aplico o branco por cima e refaço as minhas camadas e elas passam a ser bem mais visíveis. Essa camada fina de branco, que eu nem aplico tão cuidadosamente, ela ajuda a combater um pouco do preto do fundo e faz a minha coloração ficar mais viva. Depois de aplicar a camada branca, eu usei o lápis de cor da mesma forma que eu usaria no papel branco. Só se lembre de não aplicar suas camadas com muita força. Você pode se sentir tentado a aplicar uma camada bem grossa de lápis branco para ter uma cor mais vibrante. Mas lembre-se que o papel só aceita uma determinada quantidade de pigmento. E se você pressionar muito logo nas primeiras camadas, você vai acabar com a textura do papel e ele vai parar de aceitar o lápis de cor. Camadas aplicadas com calma, sem pressionar muito o lápis de cor, podem demorar mais, mas elas vão te permitir que alcance o efeito que você de fato quer no seu desenho. Se você costuma pressionar o lápis para evitar que pontinhos de papel fiquem aparecendo no meio da área colorida, faça isso só na sua última camada, quando você tiver certeza que não vai querer adicionar mais cores ou detalhes. Enfim, eu vou pôr o link para a referência na descrição. E por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigada por assistir. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!